Irmãos e irmãs, povo de Deus, aqui estamos nós outra vez para vos saudar com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda noite de domingo, dia 16 de novembro, gravando este vídeo para enviar para todos vós. Amanhã, antes que amanheça o dia, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Agradecendo a Deus pela vida de todos vós, por aqueles que estão nos ouvindo todos os dias, ouvindo a palavra de Deus. Tem também comentado, feito seus comentários, e eu tenho lido todos eles. Isso alegra o nosso coração e nos incentiva a prosseguir. Vamos seguindo, irmãos, assim como nós iniciamos lá no ano 2020, em março daquele ano, todas as manhãs, uma singela mensagem. É na mesma linha, ainda que mudamos a forma de transmitir agora, mas é na mesma linha, nós não vamos sair. Aliás, eu gostaria de pedir o que Paulo pediu para os irmãos, quando ele escreveu dizendo: mesmo que um anjo venha aqui e fale outro evangelho, ou eu mesmo venha aqui transvestido de um outro pregador, me tenham como um anátema, fujam de mim. Eu quero dizer também para os meus ouvintes: se um dia eu pregar outro evangelho, que não é o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, por favor, desistam de ouvir-me. Não me ouçam mais. Prometo, no entanto, diante do meu Senhor, de ser fiel a Ele até a morte. Mas como homem, posso falhar um dia. Nós temos grande responsabilidade, irmãos, com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Jesus falou lá em Apocalipse e foi repetido em todas as 7 cartas das igrejas: quem tem ouvidos para ouvir. Tem gente que só tem orelha, não tem ouvido para ouvir. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 16, ele diz: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu ou quem deu crédito na nossa pregação? Versículo 17, escute bem o que Paulo escreveu: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós somos apenas uma voz, irmãos. Assim como João o Batista diz quando foi inquirido, interrogado por certas autoridades lá no lugar onde ele estava, João Batista estava, queriam saber quem ele era. Se ele era o Messias, se ele era o Moisés, se ele era Elias, quem era ele? E João Batista relutou em responder, mas respondeu simplesmente dizendo assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Pronto. Eu creio, Esther, que quem não ouve a palavra, simplesmente não ouve a palavra para que ela faça o efeito necessário no seu coração, está perdendo totalmente o seu tempo. Verdade. Eu acho muito lindo aquela passagem lá em Gênesis, quando Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele soprou nas suas narinas e fez alma vivente. Fez um homem completo, mas ele não esqueceu de colocar os 5 sentidos na cabeça do homem, e um deles é o ouvido. Porque ele sabia que o homem, para escutar a palavra dele,
ele precisava ouvir, precisava ter ouvido. E aqui, como Paulo escreveu, não é ouvir qualquer coisa, porque tantas vozes neste mundo, tantas coisas que até desagradam a gente quando a gente escuta. Mas diz, mas pelo ouvir a palavra de Deus. Quando o homem dá ouvido, quando a mulher dá ouvido, o ser humano dá ouvido e usa esse sentido precioso que é o nosso ouvido para escutar a palavra de Deus, dificilmente ele quer deixar de seguir a Cristo. Porque a palavra entrou no seu ouvido, passou na sua mente, desceu ao seu coração e ali começou a fazer o efeito necessário. E agora, daquele dia em diante, esse homem, esse ser humano, não pode mais deixar de ouvir a palavra de Deus. E como é necessário nesses dias, irmãos. Não nós ler a palavra só lendo assim de repente, mas lendo, meditando, examinando, e o Espírito Santo vai fazendo a fé nascer em nossos corações. E ali nós vamos viver para o nosso amado Jesus. Se Isaías tinha preocupação e chegou a perguntar para o Senhor, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Aliás, Jesus também falou isso, repetiu. Quem deu crédito à nossa pregação? E nós hoje, irmãos, vimos às vezes assim, pessoas propositalmente sentadas diante de nós e voltando as costas para a palavra. Meu Deus. Não ouvem, mas não guardam a palavra. É um ouvido desafinado que não tem a afinação do Espírito Santo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Procure conhecer o Senhor melhor. Procure, ore, busque o Senhor e diga, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, a tua voz. A voz do Senhor, irmãos, tu pode definir ou discernir ela. Entre milhões de vozes, quem tem essa fé santíssima recebida do Senhor, ele sabe quem está falando com ele. Ele não dá crédito a qualquer um, não. Ele não vive confuso. Ele não vive cocheando entre dois pensamentos, mas ele tem certeza do que está fazendo. Lá no capítulo de número 8, versículo 25 de Mateus, quando Jesus estava no barco, ele estava dormindo, e veio a grande tempestade, e os discípulos se apavoraram. E no meio daquela grande tempestade, o Jesus falava pouco, mas o que ele dizia estava dito. Ele perguntou para eles, antes de acalmar a tempestade, aonde está a vossa fé? E ele continua perguntando para mim e para você, aonde está a tua fé? Era lá naquele dia que citei agora, do capítulo 8, versículo 25 de Lucas, uma grande tempestade. E nós podemos estar enfrentando, irmãos, as nossas grandes dificuldades, nossas grandes tempestades, que vêm de um lado ou de outro, a gente não sabe o que fazer. E o Senhor pergunta no meio da tempestade, filho, filha, aonde está a tua fé? Aonde tu largou a tua fé? Aonde tu deixou? Nós precisamos guardar a fé, como disse o apóstolo Paulo. Fiz tudo, mas guardei a fé. A fé tem que estar guardada num lugar acessível. Você vai esconder e não vai achar a fé no lugar, no momento necessário, no momento em que estamos em apuro. Mantenha sempre a tua fé ao alcance
do teu crer, da tua virtude no crer naquilo que o Senhor disse e exercite o poder da fé. Vou repetir o versículo de número 17 do capítulo de número 10 de Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você pode ouvir a mim, pode ouvir quantos homens você quiser, quantos mensageiros ou mensageiras, você pode ouvir, mas se não for pela palavra do Senhor, nada acontece. Você pode me ouvir, pode ouvir o teu pastor, pode ouvir quem quiser, mas seja pela palavra de Deus. Ele está falando a palavra. Que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Querido Deus, aumenta nossa fé. Tu disseste que isso nós podemos pedir. Aumenta nossa fé, Senhor. Ajuda os meus irmãos e irmãs que estão passando por essas tempestades difíceis de serem vencidas. E o Senhor está perguntando para eles agora, tu estás perguntando, aonde está a vossa fé? Querido Deus, guarda o teu povo, é o pedido do teu servo, o nosso pedido aqui a ti, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amados irmãos, bom dia a todos, na santa paz do Senhor e até amanhã.